Graça e paz, irmãos e irmãs. Gostaria de ler uma palavra e refletir uma palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 38. Eu quero começar com a porção da palavra de Deus e com uma pergunta dos discípulos a Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 38. Uma pergunta dos discípulos é assim: Mestre, não te importa que pereçamos? Eu quero, nesse momento, começar refletindo nessa pergunta. Essa pergunta dos discípulos aconteceu no momento onde uma tempestade de vento, ela se levantou e o barco estava se enchendo de água e os discípulos estavam num momento de desespero, muito preocupados, com medo, e a Bíblia fala que Jesus estava dormindo na popa do barco. E uma coisa interessante é que no momento da tempestade, Jesus estava dormindo e os discípulos foram lá e despertaram Jesus. E eles despertaram Jesus com a seguinte pergunta: não te importa que pereçamos? Essa pergunta, talvez ela não seja feita pelos discípulos de hoje tão expressa assim, para todo mundo ouvir. Mas talvez na nossa mente, no nosso coração, essa pergunta, ela brota. Que muitas vezes nós nos vemos diante de um vírus tão difícil, um vírus tão perigoso, muitas pessoas falecendo, nós estamos cercados, como um momento muito difícil, que a gente pode ser chamado também de uma tempestade de vento, onde os nossos barquinho dos discípulos também são afetados. E às vezes essa pergunta, ela surge no nosso coração, falando para Jesus assim: Senhor, o Senhor não se importa com a gente? O Senhor não se importa com a igreja? O Senhor não se importa que a gente pereça? Aí a resposta de Jesus, no versículo 39, é assim, E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Depois, a resposta de Jesus foi parar a tempestade. A resposta de Jesus foi dominar a tempestade. Então Jesus mostrou ali: eu tenho domínio sobre tudo. Eu tenho domínio sobre a tempestade. Eu tenho domínio sobre a criação, porque Jesus, ele diz a palavra que ele estava com Deus na criação. Ele criou céus e terra. Então, sem ele, nada foi feito, se fez. Então, Jesus tem domínio sobre a criação. E a segunda coisa, no versículo 40, é que depois que Jesus para a tempestade, ele fala: então ele diz: por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? É uma pergunta muito difícil também de Jesus por discípulo. Porque os discípulos sabiam, no versículo 41, eles falam: quem é esse homem que tem poder para parar a tempestade? Então os discípulos sabiam que eles não tinham poder para parar aquela tempestade. E por que Jesus estava falando que ele não tinha fé? Essa é uma coisa interessante para a gente pensar. Mas se nós olharmos bem para essa pergunta de Jesus, é o seguinte: vocês já não me conhecem e não sabem o meu poder? Vocês já não viram eu curar doenças? Vocês não acabaram de ver eu controlar uma tempestade, dominar uma tempestade? Cadê o conhecimento que vocês têm de mim? A fé não é para que você pare a tempestade. A fé é que você não esqueça quem Jesus é. A fé que tem que estar no nosso coração não é dizer: eu vou parar, eu vou conseguir controlar esse vírus. Não, mas é entender quem Jesus é. É entender que Jesus morreu, venceu a morte, ressuscitou. É entender que Jesus tem domínio sobre todas as enfermidades. É entender que Jesus tem promessa para a nossa vida. É entender que Jesus nunca nos abandonou. É entender que Jesus está em nós. É entender que o Senhor é amor. É entender
olhar para trás e ver o grande poder de Jesus. O grande poder de Jesus. Jesus não nos chamou para parar o Covid-19. Jesus nos chamou para lembrar, o Senhor está nos despertando para lembrar quem realmente Ele é para nós. E a pergunta não é se o Senhor se importa conosco. A pergunta é, quem é Cristo para nós? Quem é o Senhor para nós? Ele é todo-poderoso. Ele é o Senhor. Ele tem um controle sobre a criação. Ele tem um controle sobre o mal. Ele tem um controle sobre todas as forças. Ele é o Senhor. A palavra de Deus diz que Ele despojou principados e potestades na cruz. Ele já venceu. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, disse Jesus. Ele já venceu o Covid-19. Ele já venceu tudo isso na cruz. O que nós temos que fazer a pergunta de Jesus é, vocês não têm fé? Vocês não sabem quem sou eu? Vocês não sabem o poder que eu tenho? Então essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Quem é Jesus para nós? Ele é fraco? Ele é poderoso? Ele saiu de cena ou ele está conosco? De John Wesley falava, a melhor coisa é saber que Deus é conosco. Que Deus abençoe. Tenha fé em Cristo. Não tenha fé para parar o Covid-19 tão somente. Tenha fé para não esquecer quem Jesus é. Ele é poderoso. Que Deus abençoe.